Salve, salve galera, Reinaldo Oliveira aqui na área, chegando para mais um conteúdo sobre a reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem à noite no Barradão para tratar da aprovação das contas do exercício 2024. Tivemos muita confusão, muito bate-boca, muito disse-me-disse e vamos tentar esclarecer aqui para vocês, né? Até porque a alegação é de que há um rombo nos cofres do Vitória de 41 milhões, nas contas do Vitória de 41 milhões. E o Vitória lá atrás, quando começou esse disse-me-disse, ele soltou uma nota oficial explicando o porquê desses 41 milhões estando negativo nas contas de 24. Tá aí a nota oficial que o Vitória divulgou no seu Instagram, né? A diretoria do Vitória esclarece que o resultado negativo do clube em 2024, que está sendo noticiado em redes sociais, refere-se a regularizações de dívidas judiciais e tributárias de gestões anteriores do ano de 2021. Caso essas regularizações não tivessem ocorrido, o resultado ele seria positivo em 3,6 milhões de reais. Essa foi a nota oficial do Vitória em relação às contas ter dado esse rombo aí de 41 milhões. E aí ontem, durante a reunião, houve muito bate-boca. Vamos mostrar aí o primeiro vídeo de ontem, né, que está circulando aí nas redes sociais, deixando crédito aqui aos Galácticos. Eu não tinha visto esse vídeo e vi através dos Galácticos e estamos aqui repercutindo esse vídeo, onde estava sendo filmado lá no fundo e o presidente do Conselho Deliberativo, o Nilton Almeida, pediu encarecidamente que desligasse a câmera, porque seria mostrado ali algumas coisas sigilosas. Mas vamos ver aí esse vídeo desse bate-boca que aconteceu ontem na reunião do Conselho Deliberativo. Que sequer foi aprovado ainda por vocês próprios. Isso era divulgado no site do clube também. Depois da aprovação, você sabe mais do que isso. Independentemente de depois ou não da aprovação. Não, eu estou pedindo mais uma vez. Eu acho que colegas, que por favor, vejam aí, ó. Se for sensível, a gente pode usar, não tem problema. Não tem problema, a gente fala. Agora, o orçamento pode e agora não pode, não faz sentido. O orçamento também não era público, não estava registrado, não estava no site. Só é público quando convém, só é transmitido quando convém. A câmera está ali atrás. Vou pedir, por favor, desative a câmera, se ele clicou, ou nós vamos ter que pedir para retirar a câmera. Eu estou porque a guerra decidiu. A guerra decidiu, não estava seguindo. A sua idade ali decide. Você não responde requerimento. Mas eu vou te dizer aqui que a minha família veio, porque uma tia minha morreu e ele me interior com sepultamento. Você quer que eu responda bem? O senhor tem que Entendeu? E ligue a câmera ali. Ligue a câmera. Não tem dono, eu vou retirar. Por favor, retira aquela câmera ali. Rapaz, não vai pegar aqui não. Tem minha câmera. Então o dono da câmera. Tá aí, viu, gente? Muito bate-boca ontem, desliga a câmera, não vai pegar aqui não, você não atende requerimento. Paralelo a isso, a gente foi entender um pouquinho dos lados. E o pessoal lá da Frente Popular, né, Vitória Frente Popular, ele soltou aí uma nota em vídeo, logo após a reunião do Conselho Deliberativo. Vamos trazer também, claro, vamos depois ouvir o lado do Vitória, mas vamos trazer também aí esse vídeo do Vitória Frente Popular. Mais uma reunião do Conselho concluída aqui hoje. A gente teve a aprovação das contas. Nós queríamos que as contas fossem aprovadas com ressalva, mas a mesa não permitiu. Solicitamos por diversas vezes que os documentos tivessem sido entregues com antecedência, não foram. Criaram ainda um tal de um termo de confidencialidade, causando prejuízo para que os conselheiros tivessem acesso aos documentos que eles têm que analisar antes da entrega, antes da votação aqui na reunião. Então foi uma reunião muito difícil, muito improdutiva. Mais uma vez a mesa dificultando o acesso dos conselheiros aos dados que eles vêm votar aqui na reunião. Nós solicitamos também que a reunião fosse transparente, transmitida por todos os canais, como eles fazem com o orçamento, não permitiram. Nós iniciamos uma transmissão aqui através de um canal nosso, né, no nosso canal, e
O presidente da mesa colocou 2 seguranças armados dentro da sala e ainda expulsou um dos nossos conselheiros porque ele imaginou que tinha alguma outra câmera escondida lá no fundo. Nós tentamos fazer com que as ressalvas fossem inseridas na aprovação, para que a gente tivesse a aprovação com ressalvas. Teve mais de R$1.130.000 aí que não estão muito claros para onde foram, né, onde foram alocados esses valores. E nós queríamos que essas ressalvas fossem colocadas para que fosse corrigido corretamente, como deve ser. E de forma arbitrária passou-se por cima de tudo e aprovou-se as contas com a maioria do Conselho. Infelizmente, aqueles que não querem fiscalizar o clube de fato. Reunião encerrada. Mais uma vez a gente está aqui da Frente Vitória Popular prestando contas a você, torcedor, certo? Porque é você, torcedor, que tem que acompanhar o dia a dia do seu clube. Não são eles, não estão interessados em divulgar as coisas. Nós estamos aqui para trazer essas informações para você. Então fique ligado, acompanhe nossas redes sociais, porque sempre que tiver uma novidade do Vitória, nós vamos trazer aqui para vocês. Aí, né, ouvimos aí a Vitória Frente Popular, né, explicando aí o porquê de toda a confusão, câmeras, eles estavam filmando no momento lá no canal do YouTube dele, Frente Vitória Popular. Vamos agora pela manhã bater um papo aí para tentar esclarecer, tentar entender do lado também do clube, né, de quem estava comandando a reunião de ontem, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Nilton Almeida. Queria primeiro aqui agradecer a ele por ter tirado esse tempo para bater esse papo com a gente, né, para tentar explicar um pouquinho do que aconteceu ontem. Bom dia, Nilton Almeida, bem-vindo aqui, amigo, ao canal do Interativo. Tivemos ontem essa reunião do Conselho Deliberativo para aprovação das contas, né, de 2024 e foi exposto muita confusão, Nilton. O que é que você tem a falar para a gente sobre isso? Bom dia, Reinaldo. A reunião transcorria normalmente, muito bem, como tem que ser. A exposição do diretor financeiro, Ideraldo Gomes, já tinha se encerrado. Estávamos na fase de perguntas, né, sobre esclarecimentos. O conselheiro Cláudio Lessa estava fazendo diversas argumentações técnicas muito bem elaboradas e o diretor respondendo a cada uma delas. Respondendo e, para responder, expondo detalhes, inclusive, das nossas estratégias internas do clube, seja na área jurídica, seja na área tributária, seja na área financeira, quando nos chegou à mesa uma informação de que a reunião estava sendo transmitida via YouTube. Imediatamente interrompemos a exposição, até porque nós estávamos lá divulgando dados sigilosos ou protegidos por confidencialidade, e além disso o balanço, as apurações das contas não tinham sido ainda apreciadas, votadas, e havia uma diretiva que nos permitia nos resguardar, e então essa transmissão era totalmente irregular. Pedimos educadamente para que esse vídeo fosse suspenso, essa gravação fosse suspensa, essa transmissão fosse suspensa. Reiteradamente, pedimos várias vezes. E é bom que o próprio vídeo que está sendo divulgado aí, se não foi editado, pode provar isso. Diversas solicitações e a negativa de cumprimento, a reunião continuava sendo gravada. Tivemos que interromper a reunião para que normalizasse, né, já que isso criou um tumulto. Nós tivemos lá ontem 75 conselheiros presentes. Apenas esse grupo, que tinha ontem cerca de 14 ou 15 pessoas, teimava em continuar tumultuando a reunião. Interrompemos a reunião por alguns minutos, voltamos, começamos a reunião de novo e a reunião continuou sendo gravada de forma clandestina. Infelizmente, tivemos que sim chamar alguns seguranças, até porque para preservar os próprios outros conselheiros que queriam que fosse interrompida essa gravação, não tinham autorizado a divulgação de suas imagens, de suas falas, não existiam, diferentemente do que está sendo divulgado, seguranças armados. Os seguranças lá do Vitória eram seguranças da própria base, não tem permissão para usar armas. E aí começou um tumulto no fundo, onde eles se localizam, esse grupo se localiza.
inclusive ofendendo a mesa diretora, chamando o presidente de maluco, seja lá o que for. Não ouvi mais, porque eles estavam lá no fundo. Eles não aparecem para fazer perguntas nem sugestões, apenas para tumultuar. Foi um deles que fez a ofensa, foi suspenso, como manda o estatuto, e retirado da sala. E assim transcorreu. Depois disso, a reunião continuou, as perguntas foram concluídas, outros conselheiros tiveram a oportunidade de fazer perguntas, foram respondidas. Após, foi feita a votação das contas, aprovadas as contas conforme o relatório da auditoria indicava e o relatório do Conselho Fiscal. E assim foi feito. Beleza, Newton. Muitos conselheiros, Newton, eles alegaram que o documento a ser aprovado, eles não foram enviados aos conselheiros para análise e que a mesa do Conselho Deliberativo, né, a mesa diretora do Conselho Deliberativo, teria dificultado aí essa entrega, colocando inicialmente à disposição de todos os conselheiros e posteriormente se prontificou até enviar por e-mails. Porém, muitos alegam que não tiveram acesso a esse e-mail ou que os e-mails não foram respondidos. Aconteceu isso aí de fato, Newton? Mais uma mentira para tumultuar, Reinaldo. Todas as solicitações de acesso à documentação do clube, inclusive o diretor financeiro ficou à disposição para, ou pessoalmente ou através de videochamada, esclarecer pontos tanto do relatório extenso da auditoria independente, quanto do relatório do vice-presidente do Conselho Fiscal. Em nenhum momento, esses que aí falam ou alegam isso, fizeram qualquer solicitação. Eu desafio a que eles façam juntar qualquer solicitação feita por eles e não respondida. Todos que fizeram a solicitação foram atendidos. Não foram enviadas de forma espontânea, tudo para os e-mails, por conta exatamente dessa possibilidade de vazamento, né? Como aconteceu recentemente com a informação truncada, tanto que, complementando a resposta, todos que fizeram os pedidos foram atendidos e fizeram perguntas, todos que fizeram. Nenhum desse grupo aí fez qualquer solicitação, não havia interesse deles. Falta até, acho que no meu entendimento, qualificação técnica para fazer esse tipo de análise e fazer qualquer tipo de questionamento. Isso não existiu, é mais um factório para criar intriga e que pode ser facilmente comprovado. Beleza, Newton. Outro assunto aí que está circulando, né, em relação a 2 seguranças armados para intimidar os conselheiros a aprovar essas contas aí de 2024. Aconteceu mesmo, Newton? Em nenhum momento, Reinaldo, isso aconteceu. A reunião começou como toda reunião, de forma tranquila, ordeira. Não havia necessidade nenhuma de segurança. Os seguranças ficam lá para proteger o Vitória, lá, as divisões de base, onde nós ficamos. Os próprios conselheiros, que estão lá com seus carros, estão lá estacionados. A segurança só foi acionada a partir da interrupção da reunião e reinício posterior, porque esse grupo estava, de fato, querendo intimidar os demais conselheiros, queriam gravar as reuniões, queriam intimidar os demais conselheiros, apesar de serem minoria na reunião, queriam, simplesmente o intuito era interromper a reunião para que a reunião fosse suspensa. Isso não aconteceu, nós temos a obrigação com o clube, a obrigação de apreciação das contas, aprovar ou reprovar seria uma consequência. Mas o próprio relatório da auditoria independente indicava ou recomendava a aprovação, e nós analisamos, ouvimos e a nossa obrigação é dar continuidade à reunião. Os seguranças foram lá para isso, não são seguranças armados, muito ao contrário do que se informa aí, os seguranças não têm, repito, não têm autorização para porte de arma, eles são seguranças da base, ficam lá para proteger os jogadores da base e proteger o patrimônio do clube. E os seguranças foram chamados, sim, para que a reunião pudesse ter continuidade. Não houve agressão, eles se intimidaram porque estavam fazendo um ato contrário ao próprio estatuto. Isso foi, inclusive, um dos conselheiros foi lá, leu o artigo em que se proibia essa divulgação e, mesmo assim, eles insistiram nisso. E, repito, não era o intuito desses conselheiros que fizeram estão procurando essa confusão toda,
participar da reunião com perguntas, inquéritos, sugerir, nada. Eles queriam apenas tumultuar. E ainda bem que gravaram o vídeo. O vídeo está aí à disposição. Quem tiver a paciência de assistir na íntegra vai ver a verdade total dos fatos e tomar seu juízo de valor. Tivemos ciência que a aprovação ela aconteceu, né? Foi uma aprovação sem ressalva pela maioria. O que é que você tem a falar dessa aprovação de ontem? Muitos estão alegando também que a aprovação, quem votou contra foi no visual, não houve contagem, não. O que é que você pode falar sobre essa aprovação das contas de ontem? Sim, ao final da leitura da conclusão final do relator e do Conselho Fiscal, submetemos para análise o voto do relator. Quem concordava com o voto do relator pela aprovação, permanecesse sentado. Quem era contra, levantasse. Isso é comum, normal, em qualquer reunião, qualquer assembleia em que se tem um quórum tão elevado, de 75 presentes. Apenas algo em torno de 12, 13 levantaram de forma contrária. Foi aprovado, sim, não a unanimidade, mas a imensa maioria. Não havia necessidade de contagem. Contagem é quando você tem um estabelecimento ali de uma votação dividida, em que você tem que estabelecer a contagem para ver qual a diferença. Esse aí não houve a menor necessidade. Apenas 12 ou 13 levantaram de forma contrária. Não haveria motivo nenhum para fazer contagem individual. Isso é norma comum em qualquer assembleia, em qualquer reunião. O Vitória, Nilton, ele vai soltar aí alguma nota explicando sobre esse ocorrido de ontem, que aconteceu ontem lá no Barradão, nessa reunião do Conselho Deliberativo? Bom, a mesa diretora do Conselho Deliberativo vai preparar uma nota de esclarecimento hoje para que os associados tenham conhecimento. Diversos conselheiros já me mandaram mensagens, ligaram, se colocando à disposição para testemunhar, para assinar conjuntamente, para demonstrar o que houve ontem. E repito, o que houve ontem foi um pequeno grupo que quis usar o argumento da força para interromper a reunião, e não a força do argumento. Sequer fizeram perguntas, sequer fizeram manifestações, ou usaram do microfone para esclarecer ou fazer qualquer contestação à questão técnica que está sendo analisada. Falta para esse pessoal capacitação técnica. Eles não, e repito, e é bom que todos os associados do clube saibam disso. É uma responsabilidade muito grande quem você vota para ser conselheiro. A maioria desses que estão ali não tem a menor qualificação técnica para ser conselheiros do clube. E eu falo a maioria desse grupo que está lá. Os outros conselheiros todos se estudaram, pediram a documentação, leram a documentação. O primeiro conselheiro a fazer as intervenções, o Cláudio Lessa, confessou que ficou até tarde lendo toda a documentação para preparar a argumentação. É isso que o associado tem que esperar do conselheiro. E não esses conselheiros que estão lá simplesmente para fazer palanque, desestabilizar o clube. O que eles queriam ontem é como se fosse pegar uma pré-eleção do técnico do futebol, do técnico do clube, antes do jogo e passar para o adversário. Essas coisas são inconcebíveis no atual momento do Vitória. O Vitória precisa de gente que agregue, que some, que colabore, e não desse tipo de comportamento. Muito obrigado, Reinaldo. Tenha um bom dia a todos os associados e torcedores do clube. Muito bem, né, gente? Ouvimos aí. Primeiro, obrigado, tá, Nilton? Obrigado aí pelo seu tempo. Disponibilizou esse tempo para bater esse papo com a gente, né? Esclarecedor, o lado do Vitória é importante, né? O outro lado também foi ouvido. Eu trouxe aqui o vídeo gravado na íntegra após a reunião do Frente Vitória Popular, que a gente sabe que é um grupo de oposição a essa gestão. Eles trabalham em prol do clube, todo mundo sabe disso, muita gente segue eles, mas tivemos também, claro, que ouvir o lado do Vitória. Não estou tomando partido do lado de ninguém aqui, tá, gente? Só apenas para tentar esclarecer esse ocorrido que aconteceu ontem lá na reunião do Conselho Deliberativo para votar nas contas de 2024 que foram aprovadas sem ressalva pela maioria, como já era de costume em outras reuniões, a aprovação ser feita de maneira visual. Tá de acordo? Senta, fica sentadinho. Não tá de acordo? Levanta o braço, alguma coisa do tipo.
e assim foi aprovado pela maioria, com cerca de 75 conselheiros. Vitória, falando agora do futebol, Vitória vai se apresentar hoje à tarde, já que ontem foi folga no Barradão. O time está se preparando para a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Fortaleza amanhã à noite no Barradão. E hoje à tarde, live, às 14 horas, iremos debater um pouquinho do que aconteceu aí nessa reunião e, claro, teremos sorteio de um par de ingressos para esse jogo. Gostou do conteúdo? Deixa aquele joinha, deixa aquele like, compartilha com a sua galera. Espero vocês hoje à tarde, 14 horas, aqui no canal do Interativo. Valeu, aquele abraço, tamo junto, fui!